Eu até tentei me lembrar para esse vídeo qual foi meu primeiro contato com lei da atração, mas eu não me lembro. É algo que eu venho lendo e estudando há um tempo, mas eu não lembro qual foi a primeira vez que eu tive contato real. Tipo, nossa, isso aqui pode funcionar. Eu sou a Milena, já fui aprovada em 4 concursos públicos e na OAB, sou formada em Direito pela UFRJ e hoje sou escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo. E agora a pergunta que não quer calar. Milena, como que você usou a lei da atração para passar no concurso? Eu sei que você queria que fosse uma resposta fácil, que eu falasse assim, olha, eu só fiz isso aqui, segue esse método que você vai passar sem estudar. Mas é óbvio que não é assim. E eu vou te explicar cada detalhe. É óbvio que eu estudei bastante. Aqui no canal você encontra um vídeo sobre minha trajetória. Tem vídeo também falando sobre cronograma de estudos, como melhorar o seu cronograma. Eu tenho uma comunidade de estudos focada em método de estudo, organização. Então, se você entrou nesse vídeo achando que teria uma fórmula mágica, desculpa, esse vídeo não é pra você. Eu vou te contar o que eu fiz no meu dia a dia e no dia da prova, usando a lei da atração e como isso me ajudou. Eu cheguei a assistir aquele documentário Segredo, li o livro também e acredito que foi nessa época que eu comecei a praticar mais. Não foi o meu primeiro contato com lei da atração, mas acredito que foi mais ou menos na época que eu comecei a estudar para concurso. Isso no final de 2021. O que eu fazia todos os dias? Eu tinha um caderninho pequeno, básico, isso aqui é meu Kindle, mas é só de demonstração. Eu tinha meu caderninho e todos os dias eu escrevia nele. Eu escrevia 3 coisas que eu sou grata, colocava ali 3 pontinhos, colocava a data, 3 pontinhos, 3 coisas que eu sou grata e 3 coisas que eu queria conquistar, só que como se eu já tivesse conquistado. Aí vamos supor, primeiro era a parte da gratidão, tá? E depois a parte da visualização. Então tá, os 3 primeiros pontinhos, você não precisava escrever, eu já sabia que era essa estrutura, colocava 3 pontinhos, 3 coisas que eu sou grata. Tá? Minha família, meu corpo, minha vida, ou então se tivesse acontecido alguma coisa específica, aí eu colocava lá. E 3 coisas que eu queria atingir, só que no presente, como se eu já tivesse atingido. Eu escrevia todo santo dia. Eu passei na PSERG. E depois, esses foram os primeiros concursos que eu passei, né? E depois, quando eu tava estudando pro TJSP, a mesma coisa. Eu passei no TJSP. Todo santo dia. Eu escrevi isso lá. E outros objetivos também, nos outros 2 pontos. Mas o primeiro era sempre esse, enquanto eu tava estudando. Então essa era uma forma de visualização. Eu escrevia e tentava sentir como se eu já tivesse atingido aquilo. Outra coisa que eu fiz também, mas não era algo tão religiosamente feito diariamente, é que eu fiz um quadrinho no Trello e eu coloquei coisas que eu queria e mural da conquista. Então, quando eu atingia aquilo que eu queria, eu passava o objetivo pro mural da conquista. Se eu queria alguma coisa, eu colocava uma imagem. Vamos supor, eu fiz... agora que eu tô lembrando, eu comecei isso antes. Não foi na época do concurso, foi na época da OAB. Por quê? O que eu fiz? Vamos misturar os assuntos aqui. Eu peguei um post-it. Eu lembro que eu assisti uma aula de um professor falando. Pra quem não sabe, na OAB você tem que acertar no mínimo 40 de 80 questões. E o professor falou, em uma das aulas que eu tava assistindo, você não vai acertar 40, você vai acertar 50. Aí eu vou acertar 50. Peguei um post-it e escrevi 50/80. Coloquei na minha parede, na minha mesa de estudos, em frente à minha mesa de estudos. E todo dia que eu tava ali, eu via aquele post-it. Quando chegou na prova, eu fiz a prova, beleza. Quando eu fui corrigir, se eu não me engano, eu acertei 49 de 80. E depois uma foi anulada e eu fiquei certinho, cravado, com 50 de 80. Nossa, que bom que eu lembrei dessa história, que isso é anterior ainda à aprovação dos concursos. Então, como eu passei na OAB e também nos concursos com a lei da atração. Aí, beleza. Comecei a fazer isso todos os dias em relação ao concurso. Na OAB eu não fazia isso de escrever todos os dias, mas eu fiz isso do post-it. Depois, estudei pra prova. Quando eu chegava no dia, o que eu fazia? Quando você chega na prova, no dia da prova, no local de prova, mais especificamente na sala, você tem aquele tempinho até começar a prova, se você chegou cedo, né? Que eu recomendo que você faça antes de uma prova. Você vai chegar ali um pouco mais cedo para ter um tempo, se concentrar, se acalmar, separar seu material, beleza. E o que geralmente acontece? A pessoa fica extremamente ansiosa nesses 15 minutos, meia hora antes da prova. Começa a mexer na caneta, a fazer assim, a balançar o pé, a tentar fazer alguma coisa, porque ela tá no ócio. Ela tá ali tensa, não tem nada pra fazer, não pode mexer no celular, não tem nada pra fazer. Você tá ali só com o seu material, não pode mexer em nada. E o que eu fazia? Ao invés de entrar nessa vibração de ansiedade, eu ali, no momento sentada antes da prova,
eu aproveitava para me visualizar. Eu visualizava como se eu tivesse conquistado aquilo. Por exemplo, na prova da PSERG, eu estava sentada na cadeira, na sala de aplicação da prova, e me imaginando como policial. Eu estava sentada na cadeira, pensando na roupa que eu estava usando, no que eu ia fazer, na minha postura, estava na minha postura ali, me visualizando como policial. A mesma coisa na prova de escrevente. Eu estava sentada ali, pensando já como se eu tivesse atingido aquilo e entrando naquela vibração de positividade, de conquista e não de ansiedade. E outra coisa meio bobinha que eu fazia, assim que eu recebi a prova, peguei lá a prova. Tem que botar virada, né? Quando falam, pode virar. Aí eu viro, eu abro a primeira página e escrevo bem aqui em cima. Já deu certo e uma carinha, tipo, uma carinha sorrindo, sabe? Eu sempre faço isso, é meio que um ritualzinho e não pretendo mudar, né? Porque se deu certo até hoje, vou continuar seguindo e fazendo isso. E Milena, tá, você falou isso tudo que você fazia em relação à lei da atração, e foi isso que te fez passar? É óbvio que não, que eu estudei bastante, só que fazer isso todos os dias mudava a forma como eu me percebia. Se todos os dias eu estava afirmando que eu fui aprovada, se quando eu chegava lá na prova eu não estava vibrando na ansiedade, eu estava vibrando na positividade e na esperança ali de dar certo, isso modificava a forma como eu agia no dia a dia. No dia a dia, se eu ficasse, ai, tô com medo de não fechar o edital, tá chegando a prova, tô com medo, eu fui muito mal no simulado, eu vou me ferrar na prova, não vou passar. E quando eu chegasse na hora da prova, ficasse com medo de dar branco, ficasse com medo de não passar, pensando no que vão pensar de mim se eu não passar. Você concorda que seria muito pior? Seria muito pior se eu deixasse esses pensamentos me consumirem? Ao invés disso, eu troquei. Eu troquei meu pensamento afirmando coisas boas e isso fez com que eu acreditasse mais na minha capacidade e refletiu no meu comportamento. Uma pessoa que não está ansiosa, que acredita no seu potencial, que confia em si mesma, na hora da prova, ela vai estar muito mais calma e centrada para resolver as questões. Não vai dar branco, não vai ficar pensando em outras coisas enquanto você está ali fazendo a prova. Quando eu pego uma prova, eu fico tão concentrada que eu não penso em outras coisas além da prova. Eu entro realmente num estado de flow. Eu fico ali 4, 5 horas focada no que eu tô fazendo. E todos esses hábitos que eu construí baseados em lei da atração me ajudaram nisso. Me ajudaram a mudar minha percepção, que mudou minha ação. Isso foi fundamental. Se eu não tivesse feito isso, eu não teria passado? Não sei. Só que, na minha concepção, ajudou bastante. E pode ser que te ajude também, por isso que eu tô gravando esse vídeo. Pode ser que no início você não acredite no que você tá escrevendo. Pode ser que internamente você não acredite que você possa passar. Mas de repetir aquilo ali diariamente, você consegue internalizar aquele conceito, pode realmente mudar na prática a sua vida. Mudar o seu estado mental, o seu estado emocional. Isso sim, você estar mais tranquilo para fazer uma prova faz com que você seja aprovado muito mais fácil do que uma pessoa que tá ali ansiosa, desesperada, que tá ali com medo de dar branco. Então deixa aqui nos comentários se isso fez sentido para você, se você vai começar a aplicar algo desse tipo, não precisa ser exatamente o que eu falei, você pode pesquisar outras formas de lei da atração. E se você gostou desse vídeo, deixa a sua curtida e se inscreve no canal. Beijo! Stop recording!